Iniciamos a gravação. Gente, a ideia aqui hoje é fazer a correção do simulado, tá? Então eu separei aqui as questões, as 10 questões, as 10 não, as 8 questões, né? Agora são 8. Para a gente poder fazer aí a nossa correção, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem perguntar, por favor, pergunte, tá? É sempre importante a participação de vocês. Então vamos lá. Eu tenho algumas coisas anotadas aqui de questões que apresentaram mais erros. Deixa eu ter que só achar onde está isso. Deixa eu pegar aqui. Hum, bem, eu não vou achar isso agora. Então eu não vou ter a questão aqui. Qual a questão que apresentou mais erros? Tá? Quer dizer, até se eu abrir, eu abrindo aqui, eu consigo. Quer ver? Formulário. Em breve a gente vai ter nosso segundo simulado, tá? Então eu peço que todos resolvam. Vamos lá. Ver quais são as questões que apresentaram mais erros. A questão um, só 5 acertos. Questão 2 tem mais de 50%. Questão 3 só 6 pessoas acertaram. Questão 8, 4, 8 acertaram. A 5 é que mais acertaram. A 6 erraram bastante. A 7 também. E a 8. É. O que mais acertaram foi a questão 5. Não lembro qual é a questão, mas a gente vai ver ali agora na correção. O restante ali não foi muito proveitoso, não, né? O índice foi bem baixo em matemática. Vamos então lá para as questões. Primeira questão. Vamos lá. Então, a primeira questão trabalha a parte de fração, né? Então, a questão das frações. Então, ele fala: um pesquisador tem à disposição 4 frascos com a mesma substância. No frasco 1, há 1/4 de litro dessa substância. No frasco 2, há 1/5 de litro dessa substância. No 3, há 1/8 de litro dessa substância. E no frasco 4, há 1/10 de litro dessa substância. Se ele utilizar os dois frascos que mais contêm dessa substância, ele terá utilizado ao todo. Então, gente, eu tenho 4 frascos, né? Então, o que vai acontecer? Eu tenho que. É, tenho o frasco 1, aqui, vamos dar assim, ó, o frasco 1 tem 1/4. O frasco 2, peraí, isso, o frasco 2 tem 1/5. O 3, 1/8. E o quarto tem 1/10. Desses 4 aqui, 2 têm mais substância. Quais são esses 2 que apresentam mais substâncias? Esse que é o nosso nossa primeira questão aqui. Eu tenho que saber qual deles tem mais. E aí eu entro num problema aqui que é de comparação de frações, onde todo mundo tem o mesmo numerador, né? Numerador é 1 e 1 em todas as frações. E isso facilita muito na hora da comparação. Por quê? É só você pensar o seguinte: você tem um inteiro, sei lá, um frasco. Quanto mais partes você dividir esse frasco, menor vai ser um pedacinho dele, tá? Então, quanto maior, isso eu consigo fazer essa comparação, gente, de frações aqui. Esse raciocínio é quando o numerador é o mesmo, tá? Quando é diferente, é, não é igual, né? Dessa forma que a gente vai pensar, tá? Então, quando ele tem o numerador 1, mesmo numerador, eu posso pensar assim: quanto mais divisões eu tiver dentro do meu frasco,
menor será cada parte. Então, os maiores frascos são os frascos 1/4 e 1/5, tá? E eu vou ter que somar esses dois, tá? Então, eu vou ter que somar, porque ele fala o seguinte: se ele utilizar os dois frascos que mais contêm dessa substância, então eu vou utilizar os dois, então eu vou somar os dois, né? Então, eu vou somar 1/4 com 1/5. É só você pensar o seguinte, né? Antes de a gente continuar. 1/4 é maior que 1/5, que é maior que 1/8, que é maior que 1/10, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou somar esses caras aqui. Ideia de MMC, frações equivalentes, qualquer coisa assim, tá? Vamos lá. MMC de 4 e 5 é 20. Então, as minhas frações vão ter agora novos denominadores, que é 20 e 20. E quando a gente faz isso, né, muda o denominador, o numerador também vai mudar. Quanto vai ser, né? Quanto? Aí você vai fazer aquela coisa aqui, ó. 20 dividido por 4 aumentou 5 vezes, então o valor de cima aumenta 5. 5 vezes 1. 4 dividido por 5, desculpa, 20 dividido por 5 dá 4. E multiplica pelo de cima, fica 4. E agora eu posso somar 9 vinteavos. Ou seja, é exatamente a alternativa C. Ó, C. Tá? 9 vinteavos de litro. Então é isso aí a primeira questão aí do simulado. Tá bom? Envolvendo fração. Tá? O conteúdo aí relativamente é um pouco mais simples, né? Questão de fração. Só que é aquilo que eu falei para vocês na aula. Fração, a galera tem dificuldade. Então, vamos pensar na competição, na, no processo seletivo, né? Eu vou estar competindo com outras pessoas, então, se eu tiver uma vantagem no sentido de saber fração, eu já tenho uma vantagem do que muitos ali, tá? Pense nisso. 2. De novo, se alguém tiver alguma dúvida queira perguntar, por favor, pergunte, tá? Me chama ali e pode perguntar. Em uma sala de aula com 40 alunos, o dobro do número de meninas excede o triplo do número de meninos em 5 unidades. Sendo assim, nessa sala, o número de meninas supera o número de meninos em. Então vamos lá: 11, 12, 10, 13 ou 14 unidades. Então tem que analisar aqui, como é que eu vou montar essa estrutura aqui, né? Eu tenho duas informações aqui, eu vou ter que utilizar elas. Uma informação que é bem clara aqui, que eu tenho 40 alunos dentro de uma sala de aula, entre meninos e meninas, tá? O dobro do número de meninas, tá? Excede o triplo de meninas em 5 unidades. O que que significa isso? Que a diferença entre o dobro do número de meninas com o triplo do número de meninos é igual a 5, tá certo? Eu tenho 5 unidades a mais. Excede significa que é, é o dobro de meninas é igual ao triplo de meninos mais 5. Também posso pensar assim, tá bom? Então vamos lá. Isso aqui eu posso montar, para resolver isso aqui, eu posso pensar no. Peraí, deixa eu só pegar, permitir aqui a entrada. Eu posso pensar esse exercício aqui como um sistema de equação. A gente viu isso na última aula, tá? O que que eu faço aqui? Eu vou chamar de x, que são as meninas, e chamo de y os meninos, tá?
E aí, a partir dessa condição aqui, eu monto o meu sistema. Que é o meu sistema? É um sistema de equações que apresenta duas equações com duas variáveis. E aí, quais são essas equações? Vamos lá. Primeira equação. O número existem dentro de uma sala 40 alunos. Então, se eu somar x mais y, eu tenho 40, tá? E aí vem a segunda parte. O dobro do número de meninas. Então, 2x. Peraí. 2x excede o triplo de meninos em 5 unidades. Então, 2x é o dobro de meninas, menos 3y igual a 5, tá? Então, eu tenho esse sistema de equação. E vou resolver esse sistema. Como vou resolver? Eu posso resolver por método da adição ou método da substituição. Como eu falei para vocês, particularmente, eu acho interessante o método da adição, tá? Então, a gente vai, bora fazer o método da adição aqui. Então, vamos lá. Tá, 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 tá. Como que é o método de adição? Eu tenho que somar as duas equações de tal forma que uma das variáveis ela vai ser eliminada, tá? Então eu olho para cá, eu já vejo que no y eu tenho aqui no coeficiente, aqui na variável y eu tenho um positivo e outro negativo. Então é legal eu multiplicar essa minha primeira equação aqui por 3. O que que vai acontecer com o meu novo sistema? A equação de cima eu vou triplicar tudo, tá? Tripliquei. Fechou. E a de baixo continua igual. Só que como eu tripliquei ali, tá? É... Aqui, ó. Tá vendo aqui? 3y e menos 3y, eu posso, ó, cortar. Beleza? E soma aqui vai ficar 5x igual a 125. Por que que eu tripliquei? Boa pergunta. Eu tripliquei porque aqui embaixo o coeficiente é menos 3. E para ficar o oposto, porque eu preciso que ao somar fique zero. Então, o oposto do menos 3 é o mais 3. Então, aqui em cima, como é coeficiente 1, eu preciso então triplicar isso para que possa ficar os dois opostos. Tá? Quando eu somar o 3y com menos 3, vai dar zero, ou seja, o meu y eu consigo cancelar. Ok? Ficou claro? Tá. Então eu fiz isso, agora eu faço a divisão aqui, né? Eu vou responder isso, que número multiplicado por 5 dá 125, e a minha resposta é 25. Ou seja, nessa sala tem 25 meninas. Ah, mas não tem esse número ali. Realmente, não tem, porque ele não perguntou quantas meninas tem na sala, né? Ele perguntou qual é o número de meninas que supera o número de meninos. Então, eu só tenho que descobrir agora o número de meninos. Horas. Se eu sei que o número de meninas mais de meninos é igual a 40, e eu descobri anteriormente que o número de meninas é 25, agora eu tenho uma equaçãozinha bem simples, que número somado com 25 dá 40. Ou seja, 40 menos 25, isso dá 15. Portanto, enquanto ela supera? Em 10. Letra C. Tá? Então são 10 unidades. Fechou, né? Então ficou claro aí para vocês? Ficou tranquilo? Tá bom, tá bom. Então, vamos lá. Não era tão difícil, né? Mas você pode fazer por substituição, tá?
Ninguém me perguntou aí, mas substituição seria o seguinte: você tem aquela equação ali do x mais y igual a 40, você isola uma variável. Ah, vou isolar o x. Tanto faz quem tu vai isolar, tá? Escreve dessa forma. E substitui na outra equação, tá? Na equação de baixo aqui, ó. O 2x. Então, no lugar do x, você coloca 40 menos y mais y igual... Mais... Desculpa, mais não. É... Menos, né? Menos 3y igual a 5. E resolve isso aqui. Você vai encontrar que y é igual a 15, tá? E aí, depois disso, você vai resolver aí o valor de x ali, vai encontrar 25 e vai responder a mesma coisa. É uma outra opção, tá? Que é válida, né? Como eu falei para vocês, eu particularmente gosto muito da adição. Mas é um gosto, tá? Preferência mesmo. 3. Ai, 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 isso aí. 5 foi a questão que mais acertaram, né? Só pra gente lembrar. 5. Maria compra a ração para suas 40 galinhas em quantidade suficiente para durar 30 dias. Nesse mês, Maria comprou a mesma quantidade de ração, porém esqueceu-se de que o número de galinhas aumentou em 8 unidades. Com isso, quantos dias durará a ração comprada por Maria? Então, gente, a gente não chegou a falar em ensino em sala, regra de 3, porém, regra de 3 é um conteúdo que você vê lá no 7º ano, você trabalha no 8º ano, então você já tem esse conteúdo de regra de 3, tá? Então, bora lá fazer essa regra de 3 simples, por que é simples, né? Só tenho duas grandezas aqui, eu tenho a quantidade de galinhas, ó, isso aqui eu vou falar na próxima aula, né? É, a regra de 3, mas a regra de 3 você precisa. Os alunos não gostam de fazer isso, tá? Mas precisa organizar em tabela, tá? Para você, assim dessa forma você vai poder visualizar, você vai poder ver o que realmente está acontecendo, tá? Com os valores. Caso contrário, você joga para sorte. Numa dessas você acerta, né? Tudo bem. Mas faça, põe em tabela que você vai ver que vai mudar a sua vida ali na regra de 3. Então, eu tenho 40 galinhas e essa quantidade de ração, ela dura durante 30 dias. Porém, a quantidade de ração, isso é importante, tá? A quantidade de ração não muda. É a mesma. Só que o que que muda aqui? O número de galinhas, eu tenho mais 8 galinhas. Então, passo a ter 48 galinhas. Não vai durar 30 dias, tá? Bem, regra de 3 simples, você precisa ter o cuidado e tem que ter a certeza de que tipo de grandeza você está trabalhando. Se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Por que isso? Porque dependendo de como é essa proporcionalidade, muda a resolução, muda como fazer essa conta. Então, eu preciso estar ligado nisso. E como é que eu faço isso? Geralmente, uma das maneiras de fazer é usar setas, tá? Nós usamos setas para indicar que duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Então, vamos pensar assim, se duas setas estão na mesma direção, as duas estão para baixo ou as duas estão para cima, significa que eu tenho grandezas diretamente proporcionais, GDP. Mas se acontecer de uma seta estar para cima e a outra para baixo, em sentidos opostos, ou a primeira está para baixo e a segunda está para cima, nós temos grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Vou deixar bem claro que as setas para cima ou para baixo não indica se está crescendo ou se está diminuindo, tá bom? Assim, ó, não serve para isso. As setas servem para indicar, para mostrar para a pessoa se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. E como é que eu coloco essas setas? Aleatoriamente? Eu jogo lá na tela e pronto? Não. Então vamos ensinar aqui, ó. A primeira, preste atenção, a primeira seta, primeira, você escolhe como vai colocar, para cima ou para baixo.
tá certo? É sua escolha. Você decide. Tá nas suas mãos a decisão. Ok, Gabriel, sem problema. Então, assim, para cima ou para baixo? Eu, desde pequeno, quer dizer, desde novo, porque pequeno ainda não cresci muito, né? Então, tô aí. Desde novo, desde a época que eu aprendi isso, eu sempre coloco a seta na direção do X, mas isso é uma mania minha, tá? Eu sempre faço isso. O X está para baixo, então a seta está para baixo. Mas eu não sei se vai aumentar ou vai diminuir o X, tá? Não sei ainda. Eu não tenho noção ainda. Eu não fiz nenhuma análise. Agora, vamos para a segunda seta. Eu vou até trocar de cor, tá? A segunda seta, ela depende de quem? Ela vai depender se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, tá? E aí eu vou analisar da seguinte forma. Vamos pensar junto agora. Isso é uma questão de interpretação, né, de análise. 30 dias é o suficiente para que 40 galinhas possam comer, tá? Estão comendo aquela quantidade de ração. Dura 30 dias, tá? Se eu aumentar a quantidade de galinhas, mas não modificar a quantidade de ração, a quantidade de ração é a mesma, mas eu só aumento o número de galinhas. O que que acontece? Eu tenho mais galinhas para comer. Estou comendo mais ração, né? Tem mais pessoas ali. O que que vai acontecer com os dias? Vai aumentar ou vai diminuir? Né? Então é isso que você tem que analisar para chegar nessa conclusão. É essa conclusão que vai te dar a resposta se você tem diretamente ou inversamente proporcional. Então, aumentou o número de galinhas, nesse caso aqui vai diminuir os dias. Então, uma grandeza aumenta, a outra diminui. Isso significa que eles são inversamente proporcionais. As minhas setas estão em sentidos opostos. Então, temos aqui, nessa circunstância, nesta ocasião, grandezas inversamente proporcionais. Como resolver desta forma? Quando são grandezas inversamente proporcionais, você tem a seguinte opção. É, na verdade, tem duas, né? Tem duas opções. A primeira seria você copiar aqui o 30 por x e inverter a outra grandeza. Em vez de ficar 40 por 48, você vai botar 48 por 40. Essa é uma opção. Isso é uma proporção. Como é que resolve proporção? Multiplica cruzado, tá? Multiplica cruzado, vai ficar 48 vezes x igual a 30 vezes 40. 48x igual a 1.200. Dividindo dá 25. Ou seja, vai durar 25 dias. Tá certo? Essa é uma maneira de você resolver. Outra maneira, mas isso é para quem está mais acostumado já, né? Tá ali, tá consciente do que está fazendo. Você, em vez de multiplicar cruzado, você pode multiplicar na horizontal. Isso só é permitido quando são inversamente proporcionais, tá? Então, você multiplica o 48 por x e 40 por 30. Vai obter a mesma resposta, né? 48 igual a 1.200. 1.200 dividido por 48 vai dar 25. Mesma resposta, tá? Então, são duas maneiras. Então, aqui nós temos a letra D como resposta. Tá bom? Tranquilo? Questão 3 de boa. Regra de 3 aí para nós. Então, fica ligado nessas grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Questão 4. Porcentagem. Porce... Julia, alguma pergunta ou só foi um engano? Tá. Tudo bem. Acontece. É, temos aqui uma situação ah, de porcentagem, e aí é legal. Ela dá um pouquinho de trabalho, mas é tranquilo aí, né? Em certo ponto aí ela é tranquila no sentido de
de cálculo operacional ela não tem muito mistério, mas o que dificulta mais aqui é a interpretação, tá? Então vamos lá. O valor à vista de uma televisão é de 1.600. Uma loja oferece a possibilidade de parcelamento, mas antes haverá acréscimo de 25% no valor da TV. André pensa em fazer a compra parcelada, mas faz uma contraproposta à loja. Dá uma entrada de R$ 500 e sobre o valor restante, que será parcelado, ele coloca 30% de acréscimo. No fim, no valor final das condições de parcelamento proposta pela loja e por André, há uma diferença em reais de. Então, o que que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que calcular essas duas possibilidades. A, a possibilidade de parcelamento através da loja, como ela oferece, e a contraproposta do André. Então, vamos calcular aqui. Então, vamos começar calculando da loja. Tá? Qual que vai ficar o valor dessa TV? Ele diz o seguinte, vai ser, parcelamento vai ser 1.600 mais 25% de acréscimo. De quê? De 1.600, tá? Gente, 1.600, desculpa, 25% ele é um quarto, tá? Beleza? Então, ó, vamos começar por aqui, ó. Vamos botar aqui 25% é 25 por 100 e eu simplifico, isso vira um quarto. Então, é um quarto. O que que acontece pela loja? Pela loja vai ter um acréscimo de quanto? Então, vai ter um acréscimo de R$ 400, que é um quarto de 1.600. Então, você vai ter 1.600 mais 400. Pela loja, o valor de parcelamento vai ficar em R$ 2.000. Fechou. Isso é a opção dada pela loja, tá certo? Agora a gente vai calcular o do André. Vamos lá. André. Vamos lá, André. O que que acontece aqui no do André? Ele vai dar uma entrada de R$ 500 e depois no valor que restou, ele acrescenta 30%. É isso que está acontecendo aqui, tá bom? Então, se ele vai pagar R$ 500, ó, ele vai pagar R$ 500 mais, é, aí aqui nesse mais é que vai entrar o restante, vai sobrar quanto? Se ele vai pagar R$ 500, vai sobrar 1.100. Então vai ser esse valor 1.100 mais os 30% de 1.100, tá? Então tem que calcular aqui o 30% de 1.100. Todos estão de acordo? Ok. Ó, então, quanto é que é 30% de 1.100? Aí você vai lá, você faz aqui de 1.100. Você pode transformar essa porcentagem em decimal. Então, 30% é equivalente a 0,3 e multiplicar esse valor por 1.100. Isso vai dar aqui R$ 330, tá? Então, pela condição ali, pela contraproposta do André, ele vai pagar então R$ 500 de entrada, mais 1.100, que é o restante, mais 30%, que é 330. Quando eu somo tudo isso, tá? Isso vai nos dar 1.930. Você usou regra de 3 como, Sara, só para eu poder entender? Ah, na porcentagem, tu fala? Sim, pode. Pode usar, tá? Você faz lá, né, aqui, ó. 1.100 está para 100%, 30% tá para X. Tá? Então você descobre a porcentagem. Perfeito, tá? É uma possibilidade, tá bom? Então, o que que a gente tem aqui? Ah,
tem uma diferença, né? A proposta do André é melhor para o André, não para a loja. Então, a diferença entre essas duas propostas, aí você faz ali, né? É 2.000 da loja menos o do André. Isso dá um total de R$ 70 de diferença. Tá? Então, é isso a letra E. E de exato. Tá bom? Fechou, 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 fechou. Então, veja que é uma questão que não é tão complicada, complexa no sentido de cálculo, mas ela tem que estar bem estruturada, você tem que estar ali, entender o que você está fazendo, né? Eu sempre falo assim, ó, escreva organizadamente para você poder enxergar e não ter dúvidas, tá? Isso é que é uma coisa confusa só vai dificultar, tá? Uma coisa limpa que você vai escrevendo, você vai entendendo organizadamente, ajuda bastante, tá? Assim, assim cada quadra e a da quadra é fácil, né? Tecnicamente é fácil, mas enfim, tá? O pessoal acertou, a maioria acertou essa aqui, né? De 14 que entregaram, 11 acertaram. Então foi o melhor índice. Até queria, se alguém que está aí na sala e acertou e quiser falar como fez, porque, assim, matematicamente falando, existe uma forma de você calcular isso, tá? Que é calcular através de equação do segundo grau. Tá? Vai lá, fórmula de Bhaskara, resolve e pronto, tá? Ah, então, como é que alguém fez aí? Alguém pode falar? Como fez? Quer compartilhar? Ô, professor, Fala. eu fui lá, olhei as questões, né? Fiz primeiro 30 mais 5 e vi os dois, né? Daí, se desse o dobro, tava certo. Eu fiz a 5 não deu, fiz com 10 deu certo. Perfeito. Isso é pode ser usado tranquilamente. Eu entendo, é só você pensar aqui, vai tentando, né? Vai na tentativa, porque você tem que, claro, você tem que entender o que está acontecendo no exercício. Só é possível se você entender, né? A quadra, a área da quadra atualmente é 30 vezes 20, né? Então, é 600, o quê? 600 metros quadrados de área, por enquanto, tá? Só que ele vai dobrar. Ele quer duplicar, ou seja, ele quer transferir essa área para 1.200 metros quadrados. E aí ele vai aumentar tanto no comprimento quanto na largura. E aí você vai tentando. Pode ser uma alternativa, né? Aí você pode pensar assim, ó, para dar 1.200, você pode decompor isso, né? Você pode botar lá, o que é 1.200? Ah, é 120 vezes 10. Aí você vai mudando. Oh, peraí, não, muito alto. 60 vezes 20. Não, peraí. 30 vezes, aí você vai ver aqui 40. Você vai identificar 30 e 40, ou seja, vai aumentar em 10 cada lado. Essa é uma maneira de você fazer. Outra maneira, gente, que eu vou mostrar aqui também, é a questão da equação do segundo grau, tá? Porque o que que acontece? A nova área, você tem ali 30 mais x vezes 20 mais x. E você sabe que essa multiplicação tem que dar 1.200. E aí você monta a equação do segundo grau aqui, tá bom? Vai ficar aqui, ó, 600 mais 30x mais 20x mais x ao quadrado igual a 1.200. Aí faz, né? Deixa tudo no mesmo lado. Soma aqui o x e vai dar aqui, faz 600 menos 1.200, ficando então com x ao quadrado mais 50x menos 600 igual a 0, tá? Bem, aí é Bhaskara, tá? Chegar na Bhaskara, você vai identificar ali
que tem duas possibilidades, tá? Você vai calcular lá, vai fazer delta, vai fazer a fórmula raiz de delta, tudo. O delta aqui dá, se eu não me engano, deixa eu fazer aqui, dá 50 ao quadrado, mais isso, vai dar 4.900, que é 70, né? 70. Então a raiz quadrada de 4.900 é 70. E aí você vai fazer lá a conta e vai chegar no x, vai ter dois valores de x. Vai ter x igual a 10, x1, e x2 igual a menos 50. Não, menos 60. Aí, claro, menos 60 não pode ser, só pode ser o x igual a 10, tá? Mas dá para montar por Bhaskara, tá, gente? Mas a ideia que o Petros fez ali é aquela maneira, eu acho assim, eu acho bem inteligente também, tá? Porque você não consegue encontrar uma maneira de resolver, então você vai, opa, é uma das alternativas, então eu vou tentar até chegar no que ele está pedindo, tá? É válido, tá bom? É isso. Eu imagino que a maioria tenha feito isso. Não sei se alguém fez por Bhaskara, né? Ou só eu fiz, no caso. Mente de professor, né? Já vai pensar, pô, vou pensar numa equação aqui, dá pra fazer uma equação. E dá, né? E é legal de fazer. Eu gosto. Beleza? 6. E 6. Trigonometria, né? Tem que ter seno e cosseno no simulado. Se não tiver, não é simulado. Tá bom? Mas tem que ter. Eu acho que aqui nem todo mundo já teve esse conteúdo, mas é conteúdo exclusivo de nono ano, tá bom? Então quem está no oitavo aí, provavelmente não viu esse conteúdo ainda, vai ver só no nono. Então aqui a gente tem a seguinte situação. Para medir a altura de um edifício, o engenheiro fixou um ponto C no terreno e mirou o topo do prédio sob um ângulo de 30 graus, com o sol. Depois andou 40 metros em direção ao prédio e mirou novamente seu topo, mas agora sob um ângulo de 60 graus, conforme figura. Tá a figura ali do lado, o prédio e tal, né? Desconsiderando a altura do engenheiro, a altura em metros do edifício é. Então nós temos ali a altura, né? Algumas alturas. E a gente tem que determinar então o nosso xizinho, né? Que a gente fala, o xizinho tá aqui, né? Ó, tá aqui que é a altura do nosso prédio. Mas eu não tenho muita informação, né? Vocês sabem que trigonometria, seno, cosseno, tangente, eu preciso dos catetos, um dos catetos ou os dois catetos e hipotenusa, né? Então vamos lá. Como é que eu vou chegar? Como é que eu vou desvendar isso? Aliado à trigonometria, aqui, esse exercício, eu tenho uma parada aqui que eu acho que vocês devem, não digo saber, mas ter consciência e ter domínio desse conteúdo, que é triângulos, tá? As propriedades do triângulo, muitas vezes, toda vez que tem triângulo, se você souber as propriedades, você vai agilizar o processo rapidamente, tá? Quer ver só? Vocês conseguem imaginar que CD, tá vendo? CD tá aqui embaixo, essa distância é 40. E aqui eu tenho aqui ó, isso aqui é dB, tá? Se eu dissesse para vocês, olha ali na imagem, que CD é igual a dB, todo mundo fala assim, não, realmente é igual. Tem certeza disso? Todos conseguem dizer isso? Esse cara aqui é 40, tá? Certeza. Eu não penso nem duas vezes. Eu tenho certeza que ele é 40. Todos estão de acordo? Sim. A imagem. Porque assim, outra dica. Questões com desenho, você não pode e não deve levar em consideração a imagem. No sentido de que tu não sabe se essa imagem está na escala correta. Então, pode ser que não seja o mesmo tamanho, mas os valores são iguais. Tá certo? Pô, mas como é que eu vou saber disso então, professor?
Simples. Você tem que confiar nas informações que aparecem no problema, no enunciado ou na imagem. As informações, os valores, tá? Não pode imaginar assim, não parece ser igual ali, ó, o CD e o DB. Não parece. Visualmente, o DB aqui é maior que o CD na imagem, mas não é, são iguais. E como é que eu sei disso? Simples, ó, vamos lá. Esse ângulo aqui dentro, que é o do triângulo, vamos pensar o triângulo obtusângulo. Esse triângulo aqui tem 120 graus aqui, ó, esse ângulo. Por quê? Porque ele é suplementado 60. Aqui é meia volta, tem que dar 180. Então, se eu já tenho 60, então falta o 120, que é do ângulo restante ali, tá? Dentro do meu triângulo, eu tenho que saber qual é esse ângulo aqui, ó. Esse pequenininho aqui, tá? Esse aqui. Quanto é que mede esse ângulo? Vamos lá. Primeira propriedade e a mais importante de ângulos do triângulo é que a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Então, se a soma dos ângulos tem que dar 180, eu já tenho 30, eu já tenho 120, então deu 150, falta 30 aqui em cima. É 30 também, tá? Então, eu tenho dois ângulos de 30 graus e um ângulo de 120. Que, que tipo de triângulo é esse? De classificação em relação aos lados. Ele é escaleno, isósceles ou equilátero? O que vocês acham? Vocês não sabem, gente? Vamos lá, classificação de triângulos? Não? Um triângulo com dois ângulos iguais significa que ele é isósceles. Ou seja, eu vou ter dois lados iguais. Então, quais são esses dois lados? São esses aqui, ó, opostos aos ângulos de 30. Então, esse ângulo, esse lado CD e o lado DB, eles têm a mesma medida. Então, 40. E eu preciso dessa informação, porque senão eu não consigo calcular. Tá? Lembrando que agora eu tenho um triângulo aqui, ó, que é B, A e D. E esse cara aqui é X, aqui é 40 e aqui o ângulo embaixo é 60. E é um triângulo retângulo, né? Não vamos esquecer disso, um triângulo retângulo. Aí eu vou calcular agora ali as razões trigonométricas. Então, o que que eu tenho aqui de informação? Eu tenho um cateto oposto e uma hipotenusa. Então, ó, cateto oposto, que é o x, oposto ao ângulo, né? E a hipotenusa, que é 40, que é o meu lado oposto ao ângulo de 90 graus, tá? Qual é a razão que trabalha com essas duas informações? Só tem uma, é o seno, tá? Então, nós temos aqui seno de 60 graus, que é o meu ângulo, igual cateto oposto, que é o x, e aqui embaixo eu tenho a hipotenusa, tá? Eu não botei aqui, mas no simulado tinha lá no formulário, lá no começo, antes da primeira questão, tinha umas fórmulas, né? Tinha, não digo fórmulas, mas tinha uma tabela com seno, cosseno e tangente. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, tá? Então você substitui ali o seno de 60 pela raiz de 3 sobre 2. E aí você tem uma proporção e multiplica cruzado, tá certo? Então você vai ter ali, cruzado ali, vai ficar x igual a 40 raiz de 3 sobre 2. Passa 40 só, né? Deixa o 2 ali, não precisa multiplicar o 2. E dá para resolver o 40 por 2, que você simplifica, fica 20 raiz de 3 metros. Essa é a distância. Letra E, tá? Essa é a distância.
distância não, desculpa, a altura do prédio, tá? 20 raiz de 3 metros, tá certo? Trigonometria, sempre, se for um triângulo retângulo, identifica o cateto oposto, o cateto adjacente e hipotenusa. Sabendo isso, você consegue achar a razão mais adequada, tá certo? Beleza, pro sétimo. Um galão de vinho de formato cilíndrico tem raio da base igual a 2 metros e altura 3 metros. C. 40% do seu volume está ocupado por vinho. É correto afirmar que a quantidade de vinho existente no galão é. Então ele quer saber quanto tem de, vamos dizer assim, de vinho dentro desse galão. Só que ele quer saber em litros, tá? Isso é uma coisa que a gente vai ver depois ali. Ele quer saber em litros. Então vamos lá. Existem algumas maneiras, tá? Tem uma maneira mais simples, uma maneira mais longa. Mas antes de tudo, como é que se calcula o volume de um cilindro, tá? O volume de um cilindro, volume de qualquer prisma ou cilindro, tal, é sempre a área da base vezes a altura. A área da base, no caso do cilindro, é π r ao quadrado vezes a altura, tá bom? Esse é o volume total de um cilindro. Só que esse cilindro ele não está preenchido totalmente, ele só está com 40%. O que a gente pode fazer? Porque se eu fizer isso aqui, ó, se eu fizer π é 2, o raio é 2, o raio é 2, 2 ao quadrado vezes 3, eu vou calcular a quantidade total de vinho dentro desse cilindro, tá? Lembrando que eu tenho que usar o 3,14 vezes 4 vezes 3. Tá bom? Isso aqui vai nos dar vezes 12, 37,68 metros cúbicos. Isso é 100%, se ele estiver totalmente cheio. Aí você pode ir lá e fazer uma regra de 3. 37,8 está para 100%, 40% está para x. Então, isso aqui ele vai te dar a capacidade atual ali, né? Que é 40% do valor. Então, você vai lá, faz isso aí. Multiplica por 40, divide por 100, tá? Então, na verdade, o cilindro, né, com 40%, ele vai estar ocupando 15,072 metros cúbicos. Tudo bem? Qual é a resposta? Não tem, porque está tudo em litros. Como é que eu faço para converter em litros? 1 metro cúbico, isso vocês têm que saber, tá, gente? Nós não vem, essa informação de metro cúbico para litros não vem em lugar nenhum no formulário, tá? Metro cúbico para litros é 1.000. Dentro de 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Dentro de um decímetro cúbico eu tenho 1 litro e 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, tá bom? Se você quer ml, é centímetro cúbico, transformar em ml. Mas eu quero transformar metro cúbico em litros. Então, 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Então, se eu tenho 15,072 e multiplico esse valor por 1.000, eu vou ter então aqui 15.072 litros dentro desse galão. Ou seja, a alternativa B, tá? Isso é uma possibilidade, como eu falei antes. Uma outra possibilidade uma outra abordagem é você, o que que acontece? 40% significa que você não está ocupando 3 metros, você está ocupando 40% da altura do seu cilindro. Por quê? Por que que não é 40% do raio? O raio é o mesmo, né? Ele não muda a base.
Ele só vai ocupar aqui na altura. Então, se eu tenho 40% só, eu posso calcular aqui, começar calculando 40% de 3. Isso dá 1,2 metros. Então, na verdade, o vinho está nessa altura, 1,2 metros. E aí você calcula o volume usando, em vez de usar o 3 como eu usei aqui, você pode usar 1,2. E você já vai chegar direto no 15,072. Você vai direto para essa informação. Você faz lá 3,14 vezes 4 vezes 1,2. E vai dar o 15,072. Tá? E aí é só multiplicar por 1000, vai ter o litro. Essa é uma outra abordagem que você pode fazer. Mas independentemente, você tem que calcular 40%, ou do volume total, ou então da altura, para poder calcular o volume depois, usando essa altura do 40% a menos. 60% a menos. Tá? Fechou? Então é isso. É isso aí. E a última questão, relativamente fácil, é uma equação, né, gente? Equação com fração. Já dá aquela palpitação, né? Equação com fração, meu Deus. É uma equação com fração. MMC e bora fazer a conta. Bem simples, vocês vão ver. Vocês vão ver que é bem simples, tá? Então vamos lá, deixa eu reescrever ela aqui. X mais 4 dividido por 6 mais 2x menos 3 sobre 2 igual a 1. Tem fração, MMC. Entre o MMC de 2 e 6 é o próprio 6, tá? Porque nós temos aqui aquela questão de o segundo número é múltiplo do primeiro, então é o próprio o segundo número, tá? Então o MMC entre eles é 6. Então eu vou repetir aqui, ó, botar o 6 embaixo, aí de toda a fração, e vou fazer aquilo que eu falei para vocês, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Como 6 não mudou, 6 dividido por 6 é 1, então em cima não muda. É o mesmo. Mas na segunda fração mudou. De 2 para 6 aumentou 3 vezes. Então 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes o que está em cima. Faz assim. E embaixo desse 1 é 1. Então aqui em cima vai ficar 6. Ó, corta o 6. Não preciso mais do 6. E vamos fazer a conta aí. X mais 4 mais, faz a distributiva, ó, chuveirinho neles, 6x menos 9 igual a 6. Gente, letra para um lado, número para o outro. 7x igual 6 menos 4 mais 9. Isso vai dar, vamos ver aqui, ó, isso vai dar 11. Ou seja, x é igual a 11 sétimos. Aê, chegamos na resposta. Letra C. Não, não é a letra C. Mas por que você está ali? 11 sétimos. Está lá na letra C, 11 sétimos. Gente, esse é o valor de x. Mas ele não quer o valor de x, ele quer o valor do E. Tá? O E tá ali, ó. É 49 vezes o valor do x. O x é 11 sétimos. Então vamos lá. Ó, 49 vezes 11 sobre 7. Aí tem que fazer 49 vezes 11. Você vai fazer isso? Não, não precisa fazer. Mas por que que não precisa? Porque 49 dá para simplificar com 7. Fica 1 embaixo e 7 em cima. Porque 7 vezes 7 é 49. Portanto, vai ficar 7 vezes 11, o E vale 77. Ou seja, letra E de exato. Coincidência? E77. E77? Coincidência. Tá? Pensei nisso, eu pensei isso agora, que daria para fazer isso. Mas é essa a resposta. Tá? Então você faz, calcula o x bonitinho, depois vai para a expressão lá no valor. E veja, as alternativas ali são feitas para pegar você, né? Se você não está ligado, você já vai assinalar na alternativa errado. Ufa, certo? Perguntas?
Não? Beleza, então, gente. Então, gente, se vocês não têm, assim, a ideia era essa, né? Trazer para vocês as questões. É, e, como eu posso dizer, o simulado, né? As questões de matemática, eu vejo que não estava assim tão complexas, tá? Estavam trabalhosas, mas é aquilo que eu sempre digo, né? Trabalho sempre. Sempre dá trabalho, mas ó, a montagem, tá? Você entender o que está acontecendo, a interpretação é fundamental. Uma boa interpretação vai resultar vai dar resultado, né? Vai dar um resultado muito bom para você. Então treine isso, né? De você entender, não sair já lendo de qualquer forma e já resolvendo de qualquer maneira. Não. Organiza as ideias, leia com atenção as informações, vê o que que é relevante, o que que não é. Extrair as informações de modo correto e organizá-las é o fundamental. É mais de 50% da questão, tá? Às vezes o aluno erra por uma bobeira, não lê o enunciado, né, por completo, lê por partes. Não, primeiro leia por completo, do começo ao fim, depois volte para ler, para extrair as informações necessárias e aí elaborar uma estratégia. A estratégia pode ser como o Petrus fez lá naquela questão, vou por tentativas, enfim, tá? É isso. Tá certo, gente? Então, boa noite para vocês. A gente se vê sábado. Então, sábado a gente vai entrar na parte da razão e proporção. Aí vai ficar legal. Eu gosto bastante. Tá certo? Um abraço para vocês, uma boa noite. Eu vejo vocês no sábado. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.